Olha aí, meu amigo, as pesquisas Datafolha continuam representando um péssimo sinal para o governo Lula. Veja esta aqui que trata a respeito da preocupação do povo brasileiro na questão econômica, na capacidade de comprar itens básicos como os alimentos. Veja só, 58% dos brasileiros afirmaram, dos entrevistados, obviamente, que é um recorte da população de maneira geral. 58% dos brasileiros afirmaram que reduziram a compra de alimentos, meu amigo. Não são itens supérfluos, não é viagem, não é comprar uma roupa ou algo do tipo. Alimentos. Quase 60% da população brasileira reduziu a compra de alimentos nos últimos meses por causa da alta de preços, sendo que 54% dos entrevistados colocam no Lula a culpa por esse problema, o que realmente mostra um governo perdido, nas palavras do próprio pessoal do Estadão. Sim, estou olhando aqui, Folha de São Paulo e Estadão. Meu amigo, não tem como dourar a pílula, não há grande mídia esquerdista que dê conta de enganar a opinião pública, porque as coisas são gritantes de fato, e nós vamos conversar sobre esse tema. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, essa pesquisa aqui, então, faz parte daquele levantamento que foi feito no começo do mês de abril. Então, já tem alguns dias, quase 2 semanas que a pesquisa foi feita, mas não tem nada que mudou substancialmente de lá para cá, a ponto de tirar a credibilidade dessa pesquisa enquanto recorte temporal. A credibilidade fica mais questionável por causa do instituto que promoveu essa pesquisa. É claro que a gente sabe muito bem, o Datafolha tem uma tendência à esquerda, o desvio padrão à esquerda que eles utilizam nas suas pesquisas, mas ainda assim, é o que eu falo, nem o Datafolha dá conta de dourar a pílula para o governo Lula. Então veja só, 8 em cada 10 brasileiros adotaram algum hábito, alguma mudança de hábito em resposta à inflação, à alta de preços. Começando, é claro, pelos hábitos mais supérfluos, aqueles que dá para abrir mão mais facilmente. Por exemplo, comer fora de casa. 61% dos entrevistados afirmaram que estão saindo menos com essa finalidade. Pessoal, trocando a marca de café por uma marca mais barata. Eu vou fazer um vídeo só sobre o café, porque é um ponto realmente muito delicado. Metade dos entrevistados afirmaram isso. Então, estão comprando uma marca de café mais barata, sendo que 49% estão tomando menos café. Pois é, já estamos nesse nível aqui de ter que consumir menos um item básico. O brasileiro ama café, tendo que tomar menos café porque o custo ficou extremamente elevado de uns meses para cá. Então, um quarto da população brasileira, aqui a coisa começa a ficar mais grave ainda. Um quarto da população afirma ter menos comida do que o suficiente em casa. Pois é, meu amigo. 6 em cada 10 afirmam que a quantidade é suficiente e 13% dizem que é mais do que o necessário. É um número bastante perigoso, bastante preocupante. Isso aqui, alimentação é algo que realmente toca a população brasileira e causa, né, até uma certa apreensão. Ninguém quer as pessoas passando fome, ninguém quer as pessoas passando necessidade no Brasil. Mas a depender do cenário econômico, isso é inevitável. E, claro, isso aqui afeta principalmente a população mais pobre. Então, de maneira geral, o público mais pobre vai ser mais impactado nesse sentido aqui. Então, se 58% dos brasileiros, a média geral, estão comendo menos alimentos, comprando menos pelo menos, né? Estão comprando menos alimentos, entre os mais pobres, esse patamar sobe para 67%. Então veja que é algo que, como era de se esperar, impacta mais os mais pobres, porque a fatia mais pobre da população gasta mais orçamento com alimentação. Já tem grande parte do orçamento doméstico comprometido com as compras do supermercado. Então, se os preços sobem, não tem para onde correr.
não tem outra fatia generosa do orçamento que possa ser sacrificada em favor dos alimentos. Essa já é a fatia mais generosa do orçamento. Talvez o aluguel, mas vai fazer o quê? Vai morar embaixo da ponte para comprar comida? Vai ter que reduzir a compra de fato. E não é arroz e feijão por enquanto. É café, talvez um sorvete, talvez uma massa, enfim, alguma coisa assim, que dá para deixar de lado por enquanto. Mas o quanto vai demorar para a gente chegar a ver as pessoas tendo que deixar de lado itens indispensáveis, aí a coisa vai ficar feia de fato. E pois bem, além disso, né, tem também aqui a leitura a respeito da responsabilidade. Quem é responsável por esse problema econômico, né? Quem é responsável pela alta de preços? 54% dos brasileiros afirmam que o Lula tem muita responsabilidade pela alta de preços dos alimentos nos últimos meses. Ah, então o restante acha que não tem responsabilidade. Não é assim. 29% afirmam que o governo tem um pouco de responsabilidade por isso. Então, somando os dois patamares, estamos aí com 83% da população afirmando que o governo Lula tem algum grau de responsabilidade nesse problema do preço dos alimentos de maneira geral, né? E mesmo aqui eleitores, né, do presidente Lula culpam ele por causa desse cenário, né? No total aqui, na média geral, são 83%. Entre os eleitores do Lula, 72% atribuem a ele algum grau de culpa nessa situação. Realmente é uma coisa bastante complexa, do ponto de vista da percepção popular, da repercussão que isso tem na imagem do governo Lula e até mesmo na possibilidade dele recuperar o capital político perdido até o momento, o que se mostra cada vez mais difícil. E o pessoal aqui do Estadão pontua justamente esse fator, que os resultados apresentados aqui, né, 67% dos entrevistados estão frustrados com o governo Lula. Esse resultado mostra o quanto o governo está perdido de maneira geral, né? Então, a questão aqui, por exemplo, né, é da economia. 22% dos entrevistados citaram a economia como sendo um problema sério, algo de preocupação. Ah, é pouca gente. Mas isso aqui é uma pesquisa espontânea. As pessoas espontaneamente falavam algo. Agora compare, né, com o final de 2023, setembro de 2023, só 10% responderam algo relacionado à economia. Então, o número de pessoas preocupadas com o fator econômico no Brasil dobrou de lá para cá. Então, é mais do que a violência, a economia é lembrada de maneira geral. Tem motivos para as pessoas estarem tão preocupadas com a economia, com os preços? É claro que tem. Quem vai no supermercado com frequência, como eu vou, sabe disso muito bem. A cada ida no supermercado é um susto que a gente leva. E tem vários meses seguidos que eu tô falando isso aqui no canal. Os preços seguem subindo de absolutamente tudo. Cada mês tem o seu vilão diferente, mas todo mês é um vilão. E a alta vai se acumulando, ainda que os preços não subam constantemente para o mesmo produto. Uma vez que subam em um mês ou dois, esse patamar vai se manter elevado. No longo prazo é isso que realmente importa. E o que tem causado esse cenário é o governo Lula, com todo o desarranjo fiscal que faz a moeda ficar mais depreciada. Com o real menos valorizado, o Brasil se torna menos resiliente a crises, porque elas acontecem. Choque de oferta por causa de uma lavoura que foi prejudicada, uma safra menor do que o esperado, coisas desse tipo que poderiam ser um problema mitigado por uma economia sólida. Só que o Brasil tem uma economia frouxa, uma economia decadente. Qualquer problema é, na verdade, potencializado. E aí quem mais sofre nessa história, meu amigo, é justamente a população mais pobre. Olha aí, meu amigo, a situação econômica dos Estados Unidos é ainda bastante nebulosa por causa do tarifaço. Como eu não me canso de dizer aqui no canal, quem paga tarifas protecionistas, alfandegárias, é o povo do país que aplica essas tarifas. Os Estados Unidos vão colocar uma tarifa de 145% na China,
os chineses que vão pagar. Não, é o povo americano que vai pagar. Seja tendo que pagar mais caro por esses itens que vêm da China, seja tendo que pagar caro por itens que são produzidos dentro do país e que agora, obviamente, vão ficar mais competitivos porque os itens lá de fora estão artificialmente mais elevados. Então, os varejistas dos Estados Unidos já estão entre a cruz e a espada, tentando decidir se eles aumentam os preços para o consumidor final, especialmente aqueles que importam itens da China, que não é só no Brasil que isso acontece, meu amigo, nos Estados Unidos também, ou se eles vão absorver esses custos sacrificando a margem de lucro para manter ainda uma fatia de mercado razoável nessa história, né? E a situação é tão caótica que o pessoal já faz a análise, né? É curiosa, uma análise bastante curiosa. Aqui é o pessoal do Estadão dizendo que Donald Trump quer implementar nos Estados Unidos o receituário econômico do PT e dos governos militares brasileiros. Pois é, Donald Trump está sendo comparado ao PT, acredite ou não. Vamos conversar sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, né? O que acontece em relação aos varejistas lá dos Estados Unidos? Tem muita gente lá que compra produtos da China, é normal. Pessoal aqui, por exemplo, né, de roupas, tem aqui o caso de uma mulher que trabalha ali com venda de roupas femininas, né? Tem mais de 25 anos só numa loja ali, mais de meio século só no varejo, passou pelo 11 de setembro, passou pela pandemia e agora está realmente com uma situação completamente atípica, que é esse tarifaço. Então veja aqui, né, que tem tarifas de importação agora na China em cima de 145%, né? Vietnã, que também produz muito, uma grande quantidade desses itens, pode passar por um tarifaço semelhante aí, e dentro da cadeia produtiva já está o pessoal absorvendo isso aí um pouco. Então, o fornecedor lá da ponta absorve um pouco, repassa parte do valor, aí chega o varejista, o atacadista, pega esse item mais caro, absorve um pouco desse custo, repassa parte disso para o varejista, e o varejista vai ter que chegar também nessa situação de ter que absorver um pouco desse novo custo e não repassar totalmente essa alta de custo para o consumidor final, para não espantar os clientes, né? Então, inclusive tem fornecedores aqui que nem sabem ainda qual preço que eles vão ter que praticar para manter a sustentabilidade desse seu negócio, né? Então, realmente vários varejistas, inclusive grandes aqui, como o Walmart, né, Target, estão preocupados com essa situação e estão tentando, é claro, junto ao governo, pressionar para que haja uma melhora nesse sentido. Agora, pequenos varejistas que, de fato, são aqueles que não conseguem ter acesso, fazer o lobby, de fato, para junto do governo federal, realmente vão enfrentar um grande problema nesse sentido aí. Meu amigo, tarifaço impacta os mais fracos. Essa é a verdade. Os menores varejistas, o consumidor, que é o mais fraco de toda a cadeia produtiva, né? E aquela história, tarifaço é isso mesmo, né? Tarifaço é você penalizar o seu povo, penalizar o comerciante do seu país que depende de importações, e não é só o comerciante, não é só o varejista não. O pessoal depende de insumos que vêm de fora e vêm da China. A China tem uma grande parceria comercial com os Estados Unidos, de qualquer forma, esse é o grande ponto. E quanto mais livre é a economia, melhor ela se torna, melhor ela se comporta, né? E em frente a todo esse cenário bastante questionável de turbulência econômica, que o Donald Trump cada vez mais tem sido comparado, acredite ou não, com o Brasil. Acredite ou não, isso virou moda já. Começou lá fora. Eu não lembro qual jornal que falou sobre isso, mas comparando os Estados Unidos com o Brasil em matéria de protecionismo, para você ver como a gente está no sal, como a gente está no cocô. O que está acontecendo nos Estados Unidos é uma hecatombe. Meu Deus, o que está acontecendo? Que absurdo. O Lula está criticando, né? Isso é agir contra o livre comércio. Sendo que o Brasil está pior do que os Estados Unidos. Sempre foi pior do que os Estados Unidos, né? Então o pessoal quer comparar
uma política protecionista absurda, pega o caso do Brasil como referência, para você ver o cocô que a gente está metido, né? Então, a comparação que tem sido feita agora são dois pontos engraçados, curiosos. O PT, ok, que a gente já sabe, a gente entende que o PT é protecionista mesmo. Ele é aquela coisa voltada pro Brasil autossuficiente, tem que produzir, tem que fazer fertilizante, tem que refinar, enfim. Essa coisa toda que não leva a lugar nenhum. Mas também os militares. Pois é, tem gente que acha que o governo militar brasileiro foi de direita. Nossa, foi uma coisa assim excepcional. Pode ter sido conservador, moral e costumes, isso aí. Matéria econômica foi talvez a coisa mais esquerdista que esse país já teve. É impressionante como a ditadura militar veio para tirar os comunistas ou para evitar o problema do comunismo no Brasil, para implantar um negócio altamente socialista que tinha planos à la União Soviética naquela época. E aquela coisa de vamos crescer o Brasil para frente. E, nossa, meu Deus do céu, meu Deus, o quanto que isso custou para o Brasil. O Brasil perdeu 20 anos nessa brincadeira, 20 anos em que os tigres asiáticos estavam disparando, né? Países como Singapura, que era uma favela, viraram países extremamente desenvolvidos nessa época. Hong Kong também era uma favela. Tailândia, Coreia do Sul, países extremamente pobres, ficaram países riquíssimos nesse intervalo de tempo. E os milicos aqui no Brasil com esse negócio de protecionismo, aquela coisa toda, enfiando o Brasil no buraco. Um buraco do qual nós nunca mais saímos. Eles que cimentaram o caminho para a hiperinflação, que estourou no colo do Sarney, que obviamente piorou o que já estava ruim, né? Totalmente incapaz de resolver o problema, mas as sementes foram plantadas. Justiça seja feita com o Juscelino Kubitschek, mas os militares realmente foram grandes culpados nessa história. E aí o pessoal do Estadão tem aqui comparado, né? Comparando aqui o governo do Donald Trump, o atual, com o Brasil lá da época dos militares e o Brasil do PT. Tá aqui, né, inclusive a citação é do The Wall Street Journal, o que eu falei, né, que comparando o governo Trump com o governo do Brasil, né, dizendo aqui que como um governo, um Estados Unidos protecionista funcionaria, né? Veja o Brasil, né, onde as tarifas, as barreiras tarifárias prevalecem, né? Então, a grande prova de que o Donald Trump não está fazendo nos Estados Unidos não vai funcionar é o caso do Brasil. Olha para o Brasil, olha o que é protecionismo e você vai ver realmente aonde que a coisa vai dar, né? É uma coisa assim, curiosa. Os Estados Unidos são a terra da liberdade, sempre foram a terra da liberdade e é um país que é conhecido por prosperar, né? Assim, começou do nada, começou como nada. Uma colônia de fugitivos da Inglaterra que queriam criar uma vida nova, ter uma vida nova em outra parte do mundo, totalmente desconhecido, do outro lado do mundo, e criar o maior país do mundo, uma terra de refugiados. Foi criada como uma terra de refugiados que foi alimentada por uma sucessão de refugiados irlandeses, italianos, orientais, né, chineses, chegaram muito cedo lá na América, né? Além das ondas depois os hispânicos e mesmo os negros que foram levados como escravos para a África, construíram esse caldeirão de pessoas, construíram a nação mais próspera, rica do mundo, mais poderosa do mundo, estabelecida como uma grande potência mundial. Qual é o sentido de você fazer totalmente diferente disso para tentar fazer o país ser grande novamente? Não. Essa é a receita do fracasso que vai penalizar, obviamente, o próprio povo norte-americano, no fim das contas. Meu amigo, ninguém acredita mais na capacidade econômica do Brasil sob o governo Lula. Todo mundo já entregou na mão de Deus. Olha só, o senhor Maílson da Nóbrega, que já foi ministro da Fazenda, falou que o Brasil tem um encontro marcado com a crise. Bem, a gente já sabe disso. E, de fato, o ponto que ele coloca aqui não é se a crise vai acontecer ou não, mas se ela vai estourar no colo do Lula ou do próximo presidente. Mas para ele é inevitável que isso aconteça. É um encontro marcado e não vai ter bolo não, meu amigo. Ele falou que esse encontro vai acontecer no máximo em 2 anos, nos próximos 2 anos. Pois é. Mas será que já estamos nessa crise? Bem,
A verdade, o fato é que o Lula, né, o governo Lula, o pessoal do Estadão colocou que o Lula paga. Não, o Lula não paga, nós pagamos, né? Nós somos os pagadores de impostos. O Brasil paga há 4 meses a mesma taxa de juros cobrada lá na época da Dilma Rousseff, na época da crise, quando o governo já estava desabando de fato. Então, o título público brasileiro hoje, sem ter supostamente nenhuma crise, nenhuma recessão, PIB está crescendo, o desemprego está nas mínimas históricas. Ainda assim, o Brasil tem que pagar uma taxa de juros de padrão de recessão, padrão governo caindo, igual lá da época da Dilma Rousseff. Então vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, começando aqui pelo senhor Maílson da Nóbrega, do alto dos seus 82 anos, ele foi ministro da Fazenda lá na época do Sarney. Então, convenhamos, não deixou saudades. Não é o ministro da Fazenda dos sonhos, mas algum conhecimento econômico ele tem, ainda que ele não tenha aplicado isso lá na época. Mas então, ele falou basicamente, né, que vai acontecer uma crise, isso é inevitável. E ele só diverge em sua própria opinião se essa crise vai cair no colo do próximo presidente, do atual presidente, ou logo no começo do mandato do próximo presidente. Então, disso não passa, ou seja, 2027 no máximo. E aí ele sentencia dizendo que o nosso encontro marcado com a crise dificilmente vai passar dos próximos 2 anos. Por que ele fala disso? E trata dessa janela temporal aqui. O ponto realmente é os gastos obrigatórios. Isso é um problema terrível que foi ressuscitado pelo governo Lula. Ele existia lá atrás e foi o que motivou a instauração do teto de gastos, que impediu durante alguns anos que os gastos obrigatórios crescessem de forma descontrolada, tomando completamente o orçamento, tirando o espaço das despesas discricionárias. Só que com o arcabouço fiscal, aquele lixo total que é tratado aqui como letra morta pelo Maílson da Nóbrega, desde o projeto inclusive, né? Isso aqui acabou totalmente com a chance do orçamento ficar equilibrado. Agora, as despesas obrigatórias estão comprimindo totalmente o espaço dentro do orçamento. As discricionárias estão pequenininhas e nos próximos anos vão ficar ainda menores, ao ponto de que, em 2027, os gastos obrigatórios vão ocupar todo o orçamento. Pois é, meu amigo, isso aí realmente é um grande problema. Ele fala aqui da questão do arcabouço fiscal, né? Disse aqui, né, que só é possível conter os gastos para evitar que eles cresçam de forma real, em termos reais, ou seja, acima da inflação, se não houver nenhum grupo de despesas crescendo acima da média. Só que os gastos previdenciários sobem assim, estão atrelados ao salário mínimo, inclusive, para além do fator demográfico que está impulsionando o déficit da Previdência de forma muito rápida, mas também saúde e educação, que com o arcabouço fiscal voltaram a estar diretamente ligados ao crescimento da receita líquida. Esses gastos estão subindo demais acima das demais despesas. Então, isso aí, obviamente, vai desequilibrar por completo o que resta ainda do orçamento daqui para frente. E aí, né, ele fala a respeito da crise, o Maílson da Nóbrega, que ninguém sabe o momento em que ela se instala, né? Todo mundo só se dá conta de que a crise chegou. Agora estamos em crise. Quando que ela começou, não dá para saber exatamente quando que é. Mas para ele, até 2027, nós vamos ver isso acontecendo, sendo que ele sentencia, o ex-ministro sentencia, se for antes das eleições do ano que vem, acabou. O Lula não vai se reeleger, isso aí é líquido e certo. E realmente, os sinais não são agradáveis. Os sinais não são os mais promissores, né? Para pensar, por exemplo, que hoje, né, os papéis do título da dívida pública com vencimento de 10 anos são vendidos com juros reais de 7%, meu amigo.
7% de juros reais aqui no Brasil. Isso é 7 mais IPCA, né? 7 acima da inflação. Desde dezembro do ano passado. Então já tem dezembro, janeiro, fevereiro e março nesse sentido. Por que que os títulos da dívida estão sendo vendidos num patamar tão elevado assim? Porque há desconfiança, uma grave desconfiança em relação à capacidade do governo Lula de arcar com essa dívida, de realmente conseguir equilibrar essa dívida e pagá-la, honrá-la no longo prazo. Então, esse patamar de 7% de juros reais é equivalente ao segundo governo da Dilma Rousseff, num período de 6 meses entre 2015 e 2016, de grande crise, naquela crise que levou ao impeachment da Dilma Rousseff. Então, hoje, né, no Brasil, nós estamos vivendo um período em matéria de custo da dívida pública que é semelhante àquele período que terminou com a queda da Dilma Rousseff. Será que estamos vivendo já a queda do Lula? Será que isso se tornará inevitável? Não é impossível. Agora, 7% de taxa de juros real, mais a inflação desse período aí acumulada, né, fora os outros modelos de tesouro, né, Selic, enfim. Isso aí, meu amigo, pré-fixado, isso aí, meu amigo, é uma bola de neve em matéria da dívida. A taxa de juros está elevada por causa da alta constante da dívida pública, o crescente endividamento do governo brasileiro. E essa taxa de juros elevada vai fazer com que essa dívida cresça ainda mais. Uma bola de neve, um problema que se retroalimenta. E é outro fator para ser considerado nisso aqui, na inevitabilidade do colapso do Brasil. O Maílson da Nóbrega ainda citou outros pontos aqui, por exemplo, a isenção do imposto de renda, né, dos R$5.000, e falou que isso aqui vai impactar ainda mais na questão fiscal. É o que eu falei aqui no meu canal várias vezes, né? Como libertário eu deveria ser a favor de corte de impostos. Beleza, sou mesmo a favor de corte de impostos. O que eu defendo é que isso aqui não é corte de impostos. Vai isentar o pessoal do imposto de renda. Isso vai ser transformado em imposto inflacionário. Todo mundo vai pagar essa conta e pagar muito mais caro do que isso aqui. Não vai ter compensação fiscal. Isso é uma ilusão. Isso não vai acontecer. O governo Lula vai transformar essa isenção, essa renúncia fiscal em inflação. E aí, meu amigo, deu ruim. Tudo vai ficar pior para todo mundo. Todo mundo vai pagar essa conta com todos os problemas acessórios que o aumento da inflação sempre impõe a um país. Então, sim, concordo com o senhor Maílson da Nóbrega, mesmo ele não sendo um ministro da Fazenda brilhante, muito pelo contrário, mas concordo sim com o posicionamento dele, porque é até bastante evidente. O que não faltam agora são economistas que até vibraram com a eleição do Lula, mas que já reconheceram que este governo está afundando o Brasil de forma irrecuperável, ao ponto de ser plenamente possível, até plenamente lógico, racional, afirmar que o Brasil vai passar por um período de crise. Se vai demorar mais ou menos, não sabemos, mas a crise é, infelizmente, inevitável. Meu amigo brasileiro, tá cada vez mais difícil comprar café neste país. Olha a situação, em um ano, o café ficou 77% mais caro. 77% mais caro. Isso é inacreditável. O pessoal já apelou para o chafé, o pessoal já apelou para as piores marcas, como diz o meu sogro, sangue de boi, café que é sangue de boi. O brasileiro tá escolhendo até tomar menos café, porque não tem alternativa, o negócio não cabe no orçamento mais. É impressionante, virou artigo de luxo no Brasil. Café tá ali do ladinho do azeite, é artigo de luxo. A tal ponto, meu amigo, a tal ponto que já tem lugar colocando café atrás das grades, supermercados que tem grade na frente do café para evitar roubo, para o pessoal não roubar, porque é um artigo de luxo realmente sendo comercializado dentro de um supermercado. Com todo esse caos nesse cenário, o povo brasileiro castigado pela alta de alimentos, o que o senhor vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, decide fazer no dia de hoje, 14 de abril, que supostamente é o dia do café, não sei se é, fazer uma piadinha com isso, né? Pois é, ele tem dinheiro, meu amigo. Eu sou pobre e lascado, não posso ficar tomando café com a ostentação dele, mas o Geraldo Alckmin cheio da grana, né?
mais um brilhantismo da comunicação do governo Lula. Então vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda muito, pode ter certeza disso. E pois bem, né? De quanto é essa alta aqui do café? Aliás, primeiro de tudo, vamos ver o Geraldo Alckmin aqui com o seu o estilo influencer. É o TikToker, é o vice-presidente TikToker. Você já viu certamente o perfil oficial do Geraldo Alckmin, que é vergonha alheia total. Aqueles memes de tiozão que, pelo amor de Deus, né? Além de serem ruins, forçadaços, o timing é terrível. Caramba, vê se é momento de fazer uma postagem dessas falando de café, tomando um cafezinho, era para esquecer esse tema. Meu Deus, qual que é o problema da comunicação desse pessoal? Esse negócio de café, a palavra café deveria ser banida das redes sociais desse pessoal, porque a piada é pronta, meu amigo. O café disparando, o pessoal tomando chafé, aquele café ralo para poupar o pó de café, e o Geraldo Alckmin vem e me posta um vídeo assim, olha só. Vou tirar a música que eu não sei se dá copyright isso, mas tome café e ótima semana para você, meu amigo. Ótima semana para você, que não pode ficar tomando cafezinho aí de boa, que aliás nem é. Isso aqui não é aquele café sereia, sei lá qual café barato que tem na sua região aí, campeão. Não, isso aqui é café de qualidade, meu amigo, é café de político. Isso aqui é aquele grão moído na hora, aquela coisa luxo mesmo, né? Esse café meia boca que você encontra no supermercado promocional. Aí não, isso aqui é coisa de gente fina. Mas ele tem dinheiro, meu amigo, para comprar. Ele não é lascado igual eu e você. Então, ele compra o cafezinho dele ali. Você que está pagando no final das contas. Qual que é a alta desse café até o momento? Em média, 77%, de acordo com dados do IBGE. Então, você sabe que pode ser pior do que isso aqui na prática, né? Isso nos últimos 12 meses. O café, esse aqui é o café moído, aquele lá na gôndola de supermercado. Só no mês de março foram 8% de alta nesse produto. Meu amigo, tá difícil ser brasileiro dessa forma, né? Só nesse ano já são 30% de fato. Então, né, isso aqui tem puxado o índice IPCA para cima, inclusive com razão. O troço tá um peso gigantesco e é um item muito, muito comum na cesta básica do brasileiro, como era de se esperar, né? E aí é claro que o pessoal vai tratar das causas disso, mas eu já falo sobre essas causas. Antes eu vou mencionar, é claro, que o café já está atrás das grades. Olha só, de fato está aqui, e se liga no preço do café, né? R$55, isso aqui é 500 gramas, olha, do café, um café gourmet, obviamente, mas caramba, é um café que está sendo comercializado a R$100, R$110. Outro aqui é R$100 também, né? O quilo, porque isso aqui é pacote de 500 gramas. Enfim, tá aqui, os pacotes estão vindo menores agora, é a reduflação, não dá para reduzir o preço, então reduz a quantidade do produto por pacote para ver se cabe no bolso do povo, né? Então esses cafés aqui, principalmente os mais de um preço melhor, já estão aí atrás das grades, meu amigo, dos supermercados, né? É uma coisa assim impressionante, sendo que o azeite também está nesse mesmo patamar. O azeite está com lacre agora também em alguns supermercados. Por que está acontecendo isso? É claro que a culpa é do Lula e a gente vai falar sobre esse ponto. A turma fala aqui das questões climáticas, né? A alta em comum do café se deve a questões climáticas. Por quê? São dois os grandes produtores de café no mundo, o Brasil e o Vietnã. O Brasil é o maior produtor de café arábica e o Vietnã é o maior produtor de café do tipo Conilon. Então, principalmente o Vietnã teve um problema de safra muito grande. E aí, se houve uma queda na oferta do café do Vietnã, há uma demanda maior pelo café produzido no Brasil, cuja oferta não aumentou para suprir essa demanda que vem do mundo todo praticamente. Então, o que acontece? O Brasil está com queda também na produção, mas é uma queda de 6%, não é o despencar que aconteceu lá da questão do café do Vietnã, não é? Então, o pessoal está falando que a safra de 2025 vai ser menor, ou seja, vai ficar
Pior ainda esse cenário, o custo do café lá na produção vai aumentar, isso vai chegar mais caro para a indústria, que vai repassar esse preço para o consumidor final, sem sombra de dúvidas. Então, já era até esperado que o preço do café aumentasse. Inclusive, ele ficou represado durante um tempo. A saca de café estava subindo a ordem de 100% no ano passado, ou seja, dobrando o preço, mas o industrial, o setor industrial, pessoal que compra o café na saca, faz o processo de moer, preparar, ensacar e levar para o supermercado. Esse pessoal segurou um bom tempo a alta do preço do café, até que não foi mais possível manter isso aí. Teve que ser repassado para o consumidor final, inclusive o valor represado, por isso que tem subido tanto nos últimos tempos aí. Só que o problema não é exclusivamente climático, porque outros países não estão com um salto tão grande no preço do café. O problema do Brasil é que a nossa moeda está desvalorizada, então qualquer item que tem algum grau de apreço internacional vai passar por alta de preços aqui no Brasil. É um cenário que é normal de acontecer se o dólar sobe em relação ao real, e subiu pra caramba. Tem subido pra caramba nos últimos meses. O real mais desvalorizado faz o produto brasileiro ficar mais barato para o gringo comprar. Então o gringo naturalmente vai demandar mais esse produto brasileiro, só que não há motivos para aumento de produtividade aqui no Brasil. Em alguns casos tem queda, como esse aqui do café. Então você tem uma oferta estável ou em queda, e em contrapartida você tem uma demanda externa elevada. A oferta caindo, a demanda subindo, você tem alta de preços. É inevitável que isso aconteça. Num cenário normal, isso aí já seria um problema. Veja que é um problema estrutural, um problema do valor da moeda brasileira. Ah, isso é bom para exportação. Meu amigo, todo mundo depende de comprar coisa lá de fora também. Então, na prática, a exportação aumenta, mas o custo de importação fica muito maior. A moeda brasileira está desvalorizada. Isso nunca pode ser positivo. Num cenário normal, já é problemático, porque a estrutura econômica está ruim. Aí acontece uma quebra de safra em outro produtor, aí o que estava ruim fica ainda pior para o brasileiro. É claro que o produtor de café aqui no Brasil vai ter lucros muito bons, porque vai vender isso para mais países, agora que o Vietnã perdeu uma fatia do mercado por causa de uma safra ruim. Então a produção brasileira vai suprir mais mercados que vão pagar mais caro por isso, e eles podem pagar, porque o real está desvalorizado. Quem não pode pagar é o consumidor brasileiro, que vai ter que dar os seus pulos aí, meu amigo. Beber chafé, né, aquele café ralo que você quase parece um chá, parece um chá de fato. Vai ter que comprar um café mais meia boca, misturado ali, sei lá, com alguns itens. Tem produto lá que é sabor café, que nem é café de verdade, mas... Ou vai ter que parar de tomar café, vai ter que substituir esse hábito por outro, porque não cabe no bolso mais. Então o brasileiro não aguenta essa situação e acaba se ferrando nesse caso. Culpa de quem? Do Vietnã? É claro que o preço iria subir, mas está subindo muito. Por quê? Porque além do problema da oferta mundial, nós temos um problema inerente ao Brasil, que é a desvalorização da moeda, que aí não causa problemas, desafios apenas em relação ao café, mas também em relação a vários outros itens. Para você é ruim, para mim é ruim, mas não para o Geraldo Alckmin, que está lá tomando o cafezinho dele de boa. Olha aí, meu amigo, hoje, segunda-feira, dia 14 de abril, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo, não é o dia que você está assistindo, mas foi o primeiro grande teste da nova medida econômica do Javier Milei, que é a flexibilização do controle cambial, o fim do cepo cambial que castigou os argentinos durante tanto tempo. Era a grande prova que todo mundo queria ver. Como que a moeda argentina iria se comportar nesse cenário de mais liberdade econômica. E olha só, o pessoal do Poder 360 traz que o peso argentino se desvalorizou 11,3% em apenas um dia. Uma catástrofe completa, não é? Mas aí a gente começa a comparar com outros fatores. Por exemplo, que os ativos da Argentina dispararam consideravelmente de sexta-feira para cá. Tipo o quê? Tipo os títulos do Tesouro e as ações das empresas também. Inclusive, né,
Já era previsto isso porque na negociação na Bolsa Norte-Americana de ativos argentinos estava tudo disparando. Como que a moeda está perdendo valor, os ativos estão se valorizando? É porque tem uma pegadinha nisso aqui que eu vou explicar para você o que que é. A coisa não é o que o título, que a manchete faz crer. E eu já dou uma dica, lembre-se que a Argentina tem dois câmbios, o oficial e o dólar blue, que é o câmbio no mercado, no dia a dia. E eu vou explicar onde que está a pegadinha nessa história. Mas, de maneira geral, a mídia já compreendeu o que aconteceu na Argentina. É o Liberation Day, o verdadeiro, não aquele do Donald Trump protecionista, não. Nem adianta comparar Trump com Javier Milei, porque não dá. Liberation Day de verdade é esse da Argentina, o dia da liberdade, a liberdade cambial, a liberdade econômica, que é o que nós temos visto crescer na Argentina cada vez mais. Vamos conversar sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal, se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Vamos começar pelo ponto claramente positivo, que é a alta dos ativos da Argentina depois desse acordo que foi firmado junto ao FMI e também de outros acordos com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco Mundial, ao todo aí uns 30 e poucos bilhões de dólares que a Argentina vai receber, sendo 20 bilhões ainda esse ano, o que vai dar um gás muito grande para o país se estabelecer, e a partir daí foi então que o governo decidiu logo fazer uma coisa que era esperada por muitos, por mim inclusive, para o ano que vem, que é o fim do cepo cambial. Então, a perspectiva econômica, de melhoria econômica com o fim do controle sobre o câmbio, foi tão grande, foi tão positiva, que tudo melhorou em matéria de ativos argentinos. Veja que os títulos soberanos, o título da dívida, estava subindo aqui 3,5%, liderando entre os mercados emergentes, perdendo só para o Equador, que tem um outro fator que são as eleições, né? O governo de direita ganhou no Equador. Então, claro que os títulos lá vão ter uma credibilidade muito maior. Meu amigo, direita vencendo é a economia decolando. Todo mundo sabe que a esquerda é uma tragédia em matéria econômica. Então, nos mercados emergentes, a Argentina só não ganhou do Equador, que tem, é claro, esse plus, esse up de ter uma eleição com vitória da direita, que aí realmente é aquele empurrão que toda a economia precisa para decolar de fato. Então, veja que estamos falando de títulos de uma dívida que já foi caloteada no passado várias vezes. A Argentina é conhecida por moratória, por calote na dívida. Ainda assim, teve um ganho, né? Só que onde não há o Estado diretamente, que são nas ações das empresas negociadas na Bolsa de Valores, a coisa foi ainda maior. Veja aqui, por exemplo, né, que as ações de papéis de ações negociados lá nos Estados Unidos, como o Mercado Livre, né, e a YPF, chegaram a subir subir até 14%, meu amigo. É uma coisa impressionante, de fato, né? O Mercado Livre subiu 4%, o índice S&P Merval, que representa as empresas argentinas, subiu mais de 5% em apenas um dia, meu amigo. Isso aqui é impressionante. Os títulos soberanos subiram 8% e a petroleira YPF subiu 14%, conforme eu falei. É impressionante isso aqui, o ganho, de fato, da economia argentina só em perspectiva dessa melhora econômica. Ainda é tudo perspectiva, ainda é uma expectativa positiva, mas já mostra o quanto que o mercado tem confiado nas medidas econômicas do governo Milei. E esse papo do peso desvalorizado, hein? Vou falar disso agora. Então, a queda observada foi de 11,3%. Logo hoje, segunda-feira, a mudança foi anunciada do cepo cambial na sexta. Todo mundo de olho nos mercados hoje, na segunda, para ver a abertura, como é que seria. Então, a cotação do dólar oficial estava 1.108 pesos, aproximadamente, lá na sexta-feira. Subiu para 1.233 na segunda-feira, no fechamento de hoje.
Uma alta considerável, meu amigo. Isso aqui é uma disparada sem sombra de dúvidas. O peso morreu, acabou, derreteu. É o fim da Argentina, é o fim do governo Milei, certo? Certo? Não, meu amigo, claro que não. Por quê? Se por um lado o dólar oficial, a cotação oficial subiu 11,32%, o dólar blue, o dólar paralelo, aquele que é praticado na economia, caiu 6,55%, chegando a 1.285 pesos. Por que o dólar blue caiu? O dólar blue caiu porque ele está alinhado com os outros ativos. Ele representa o câmbio real na Argentina, aquele que o mercado precifica. Então, a precificação do mercado foi: o peso hoje está mais estável, por causa da economia do país caminhando no caminho certo, seguindo fundamentos certos, sólidos, estáveis, duráveis. Ah, mas então por que o câmbio oficial subiu? Porque ele estava represado. É apenas uma correção. Veja que é uma aproximação do dólar oficial para o dólar blue. Veja que a diferença está muito pequena. Está 1.233 o dólar oficial, a cotação oficial, sendo que o dólar paralelo está 1.285. Está quase idêntico, sendo que a diferença entre esses dois patamares ficou muito tempo enorme, gigante, principalmente lá na época do Alberto Fernandes. A diferença era considerável. Então veja que essa desvalorização, suposta desvalorização, é um engano. Estamos vendo apenas a união das duas cotações em um mesmo patamar, que é justamente o que o governo Milei deseja: liberar o câmbio oficial para que ele se aproxime do dólar paralelo, e aí você tenha realmente uma negociação de mercado das moedas. E é o que vai acontecer. Então, na prática, houve queda no valor do dólar em relação ao peso. O peso se valorizou naquilo que importa, que é o dólar blue, o dólar paralelo. Excelente notícia, portanto, que o pessoal faz crer que é uma notícia ruim. Mentira, não é. O pessoal da Exame traz uma análise correta, que hoje foi o verdadeiro Liberation Day da Argentina, ou sexta-feira passada, como você preferir, né? Não como o dos Estados Unidos, que é uma farsa completa, aquele negócio protecionista, aquela coisa lá nacionalista, besta do Donald Trump. Não. Já vi gente lá no passado comparando, né? Será que o Trump vai fazer o que o Milei faz? Não, meu amigo, nunca, absolutamente. Nem o Bolsonaro faria o que o Milei tem feito na Argentina, que dirá o Trump, que é muito pior do que o Bolsonaro em matéria econômica. Né? O Trump quer ser o senhor sabe tudo da economia, sendo que o Bolsonaro deixou muita coisa na mão do Paulo Guedes, que realmente sacava do assunto. Então, sim, é o dia da liberdade da Argentina, a liberdade das garras do Estado. O Estado saindo do campo e deixando o protagonismo para o mercado. O mercado vai salvar a Argentina da bancarrota. Não é o governo, não é o super-herói Milei, o deus Milei, o grande timoneiro da nação. Não, ele está apenas tirando o Estado da jogada. O Estado é a âncora que puxa a Argentina para o fundo do mar. Ele está cortando essa corrente, que o Estado afunde, e afunde mesmo, para que o barco da economia argentina continue navegando tranquilamente, com o mercado controlando o leme. Tem que ser assim que a economia funciona. A economia tem que funcionar dessa forma para haver uma estabilidade econômica no primeiro momento, com crescimento econômico orgânico logo na sequência. Mais uma grande vitória do Javier Milei, um dia de muita alegria para os argentinos. Eles podem ainda nem saber disso. No futuro, eles vão olhar para trás, ver que grande dia foi este, como estes dias têm sido grandiosos para a economia da Argentina. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, e até a próxima.